A paz do Senhor, os amados irmãos. Em Hebreus 10, 26, vem dizendo o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, o que a Bíblia vem nos ensinando? A Bíblia, ela nos ensina a viver de modo maravilhoso, cumprindo o plano que Deus tem para nós, debaixo da autoridade do Senhor, é claro, né? Só que o diabo ele tem convencido muitas pessoas a não atender o chamado do Senhor, fazendo essas pessoas acreditar que mais tarde, quando estiverem próximo da morte, poderão ser salvas. Só que isso é mentira, né, meu irmão? O maligno, ele quer o quê? Ele quer que nós percamos a nossa bênção, quer que nós percamos a nossa salvação, para que possamos viver sempre ao lado dele no inferno. Hebreus 3:13 nos diz isso, né? Então, temos dois tipos de pecado. Aqueles pecados que são praticados inconscientemente, quando logo percebemos a nossa má atitude, nos arrependemos de ter feito aquilo. E tem aqueles que são gerados por termos caído em tentação. Esse daí é muito, muito complicado, mesmo sabendo que aquilo é um erro. Muitas das vezes isso acontece, né? Às vezes a gente pensa que o pecado inconsciente é inofensivo, mas isso não é verdade. No caso, se não houver o arrependimento, o que acontecerá conosco se no momento do último suspiro, meu irmão, a gente não conseguir se arrepender? Se for uma morte súbita, existem várias pessoas que, vou pecar hoje, vou fazer um pecadinho hoje, um pecadinho amanhã, mas na hora da morte vou me arrepender. E se não der tempo de se arrepender, o que acontecerá com nossas almas? Então, o que acontece? Temos que fugir em todo o tempo do pecado. Já o segundo pecado, né, que é aquele da tentação, existe a sedução. O diabo é mestre em seduzir. Ele dá o primeiro passo em direção à perdição. Meu irmão, é hora de acordarmos. O pior erro do homem é resistir à voz de Deus, que clama para a vida nova e completa com ele. Então, que possamos dar ouvidos à voz de Deus, que saibamos discernir quem é a voz de Deus e quem é a voz do inimigo, porque temos que dar crédito à voz de Deus em nossas vidas. Então eu venho aqui falar o seguinte, para que possamos dar ouvidos a Deus, pois Ele que é a verdade. Se alguém pecar deliberadamente, após ter aprendido sobre não transgredir e jamais se arrepender, não obterá o perdão. E deve se preparar para poder enfrentar o juízo, porque se você pecou, você não se arrependeu, você sabe qual vai ser o seu fim, né? Então, ali naquele momento, no momento que Deus vier e arrebatar a sua igreja, ali não vai ter advogado. Todos eles serão julgados pelo grande juiz, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje em dia muitos estão perdendo a sua coroa por conta do pecado, por conta de não querer renunciar, por conta de querer viver as maravilhas que o mundo oferece, porque acha que no momento da morte vai dar tempo de se arrepender. Talvez dê, mas talvez não dê. Então, para que isso não aconteça, devemos estar sempre alertas em todo o tempo, porque o inimigo ele vai vir o tempo todo jogando sedução para mim e para você. E nós temos que fazer o quê? Nos alimentar com a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor Jesus, quando ele esteve ali no deserto, jejuou 40 dias e 40 noites. Depois, o nosso mestre teve fome, sentiu sede, e esse foi o momento em que o inimigo ele pôde fazer o quê? Ele pôde ir lá
Ele foi até lá para dizer: agora sim, vou pegar esse, vou fazer ele cair em tentação, ou vou fazer ele pecar. Só que Jesus ele estava ali estava alimentado pelo Espírito Santo de Deus e ele não pecou. Então, se nós também nos alimentarmos do Espírito Santo de Deus, também conseguiremos resistir às astutas ciladas do inimigo. Então, que possamos estar em constante, é constante mesmo, ligação com o Pai, porque Ele sim, Ele vai fazer com que nós saibamos qual é a voz de Deus e qual é a voz do inimigo. Ele vai fazer a gente saber qual é essa diferença e não cair em tentação. Mas, todavia, se o Espírito Santo de Deus se afasta de nossa presença, que possamos o quê? Estar alerta, estar o tempo todo ligados para que o Espírito Santo retorne e nos encha com toda a sua unção, que possamos estar sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Deus da eterna salvação, uno minha fé com este que confessa seus erros e pede o perdão e eterna salvação. Declaramos, ó Pai, que aquele que confessou com fé e crê que será atendido já está perdoado. Obrigada, Pai, por nos amar tanto assim. Recebemos o conhecimento da verdade, por isso não queremos pecar mais. Coloca aquele que tem a missão de nos guardar ao nosso redor, para não fazermos a vontade do inimigo. Assim o maligno não mais nos dominará, nem nos deixará oprimidos. Obrigada pelo sangue de Jesus vertido no Calvário para a nossa redenção. Nenhum pecado há em nossa ficha. E a partir desse momento, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e agradecemos por essa bênção. Amém. Então, aquele que pecou, que possa se arrepender de forma verdadeira e que possa seguir a Jesus Cristo em todo o tempo, para não perder a sua coroa da salvação. Fiquem na paz, tenham uma semana abençoada em